Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Não sabemos a que hora o senhor vai estar assistindo isso, então vamos apresentar o trabalho sobre a evolução dos computadores e todos os seus tópicos. A nossa equipe ela é formada por eu, Enzo Rossi, Laura Ferreira, Letícia Lemos, Mariana Criciúmas e Miguel Ferreira. Bom, para começarmos a falar da evolução dos computadores, devemos entender seus primórdios e os principais inventos que deram base para o que conhecemos sobre um computador hoje. Para que, come... Para que possamos começar a falar sobre os computadores, é necessário entender a sua origem. A palavra computador ela é proveniente do verbo computar, que seria o mesmo de calcular, o mesmo significado, o mesmo sinônimo. Dessa maneira, podemos entender que a ideia de um computador ela já foi concebida desde a Idade Antiga, quando os cálculos, as operações, elas inquietavam bastante a sociedade. Eles buscavam, desde sempre, uma máquina para calcular, para agilizar esse processo. A primeira forma de contar que foi compreendida pelo homem foi através dos dedos, a contagem através dos dedos. Como temos 10 dedos, isso se deu ao início do sistema decimal. Mais tarde, com escavações e buscas arqueológicas, algumas tábuas foram encontradas e foi constatado que o nosso sistema atual seria o sistema hexadecimal. Bom, a partir disso, uma das primeiras máquinas calculadoras existentes foi o ábaco, que é uma criação de origem chinesa, criada por volta do século V a.C. São peças que se agrupam em um pino, uma barra, porque é um retângulo de madeira que contém 10 barras e cada barra representa uma unidade de medida. Ou seja, vai de unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar e por aí vai. Para você calcular, você pega as peças da esquerda para a direita e quando você agrupa 10 peças na direita, você retira e coloca de volta para a esquerda. Isso vai representar uma dezena, e depois a centena, depois milhar e por aí vai. O escocês John Napier, que foi um dos inventores da régua de cálculo, que por sua vez é o primeiro instrumento analógico que é capaz de calcular os logaritmos, ele desenvolveu uma forma de calcular os logaritmos através de guias deslizantes graduadas, ou seja, as réguas logarítmicas elas deslizam umas sobre as outras, e os valores que são mostrados nas suas escalas é que determinam o resultado. O francês Blaise Pascal, ele desenvolveu, nos meados de 1640 a 1642, a primeira máquina de cálculo automática, que só conseguia até então fazer duas operações matemáticas, que é soma e subtração. O alemão Gottfried Leibniz, ele aprimorou esse invento e fez com que essa máquina automática conseguisse calcular quatro operações: subtração, adição, multiplicação e divisão. Leibniz ainda deu prosseguimento ao sistema de numeração binária moderna, que é conhecido como a roda de Leibniz. O francês Joseph-Marie Jacquard, ele introduziu a primeira máquina mecânica programável. Essa máquina proporcionou que pudéssemos criar um tear automatizado, ou seja, poderíamos controlar a produção de tecidos através dos cartões perfurados, que os cartões você perfura eles em partes específicas e você vai ter como se fosse um armazenamento de dados ali. Ainda não tínhamos muito conhecimento sobre as memórias, afinal, é um conceito de computador que veio bem mais tarde. E ao longo da nossa apresentação, vamos ver a evolução das memórias e entenderemos por que os cartões perfurados são uma das primeiras ideias do que é ser uma memória. George Boole, que é considerado um dos fundadores da lógica matemática, ele estabeleceu a lógica binária para armazenarmos dados e informações. Boole é de total importância no campo da computação, afinal, em qualquer curso de informática, de computação, nós estudamos Boole e todas as suas ideias. Afinal, ele fez uma analogia também entre os símbolos algébricos e os símbolos representativos da lógica, e essa analogia ficou conhecida como álgebra booleana. No século XIX, teve o matemático Charles Babbage, que foi considerado o pai da informática por causa da sua criação da máquina analítica. Essa máquina analítica foi de extrema importância para qualquer computador que temos hoje, porque definiu os conceitos básicos de um computador, ou seja, a sua memória, a sua unidade de operadora, sua entrada e a sua saída de dados, e todas essas coisas foram feitas através dos cartões perfurados, a base dos cartões perfurados ainda, e junto com alguns programas que auxiliaram. Ele recebe o título de pai da informática justamente por definir esses conceitos que são extremamente fundamentais para qualquer um dos computadores humanos. Bom, dessa forma,
as máquinas que vêm sendo aprimoradas e otimizadas para que diversas operações matemáticas pudessem ser feitas, não somente subtração, adição, multiplicação e divisão, mas como raiz quadrada, fatorial, logaritmo, potenciação, dentre outras, elas vêm sendo, me peguei, foram sendo aprimoradas e otimizadas para que pudéssemos fazer todas essas operações e, além disso, armazenar uma quantidade gigantesca de dados, só que em um curto período de tempo. E hoje em dia, máquinas que conseguem fazer isso são extremamente complexas, mas são chamadas também de supercomputadores. Bom, considerando todos os avanços na área da matemática, da engenharia e da eletrônica, é incapaz de dizermos que existe somente um inventor para o computador diante de todos esses inventos que vimos. Ou seja, agora, com a cronologia dos computadores, vamos ver que a história da computação ela foi dividida em 4 períodos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a cronologia dos computadores. Pode passar. Bem, antes de mais nada, precisa ficar claro o que seria um computador. Como nosso amigo Enzo já falou, computador ele veio da palavra computar, que tem como sinônimo calcular. Então, se nós fôssemos pegar a cronologia e de todas as máquinas que calcularam, nós acabaríamos nos limitando a cronologia das calculadoras. E nós sabemos atualmente que calculadora e computador elas seguiram rumos diferentes. Então, os computadores eles passaram a dar vida aos cálculos e as calculadoras nós sabemos que elas irão dar o número exato que aquele determinado cálculo deu. Já os computadores vai transformar aquele cálculo em informações. Então, as calculadoras elas foram de extrema importância para o desenvolvimento do computador, mas as calculadoras elas não são computadores e é isso que nós iremos ver agora. Bem, existem várias vertentes sobre o que seria o primeiro computador. E nessa apresentação eu vou apresentar para vocês duas vertentes. Nós iremos apresentar duas vertentes. A primeira delas é que o primeiro computador é dividido em três tipos, que são, pode passar, os mecânicos, e há uma subdivisão entre esses mecânicos, que são os não programáveis e os programáveis. Como o primeiro computador mecânico não programável, nós temos a máquina anticítera. Ela foi uma espécie de calendário utilizado nos tempos antigos para guiar, capaz de prever a posição dos corpos celestes. Então, provavelmente, ele foi usado em naus como guia, já que era capaz de calcular a rota solar, rota lunar, e também dos 5 planetas conhecidos na época, que era Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e Mercúrio. Então, esses computadores mecânicos, eles são considerados computadores por essa vertente devido à sua complexidade. E nisso também tem os programáveis, que antes da máquina analítica, teve o desenvolvimento de relógios astronômicos e a calculadora de Pascal. Mas o que mais se aproxima dos computadores que conhecemos hoje é essa máquina analítica que foi desenvolvida por Charles Babbage. Pode passar. E agora nós temos os computadores eletromecânicos. O primeiro foi o multiplicador criptoanalítico, criado por Alan Turing, para decifrar as mensagens dos nazistas que eles enviavam por um enigma durante a Segunda Guerra Mundial. E por último, nós temos os computadores, finalmente os computadores eletrônicos. Aí tem o Mark I, mas o primeiro computador totalmente eletrônico foi o ENIAC. O Mark I ele foi um computador eletromecânico, mas foi ele que deu início à geração dos computadores modernos, a partir de algumas vertentes, porque tem esse problema que existem várias vertentes. E agora nós vamos dar entrada finalmente nos computadores
modernos da primeira geração. Nisso, nós temos o Mark I, que ele foi desenvolvido em 1930 por Trace Hopper e Howard Aiken, e ele foi construído em 1944 pela Universidade de Harvard, em parceria com a IBM. Essa foi a primeira máquina a computar cálculos longos de forma automática, mas como eu disse anteriormente, foi o primeiro de forma automática, mas era uma máquina eletromecânica, ela não era totalmente mecânica ou eletrônica. Depois, nós temos a ENIAC, que é o Computador Integrador Numérico Eletrônico, a sigla em português significa isso. Foi criada em fevereiro de 1946 pelos cientistas norte-americanos John Eckert e John Mauchly na Electric Control Company. O ENIAC ele é posto em muitas pesquisas, como eu disse, como o primeiro computador do mundo. Já por outras pesquisas, ele é o primeiro em apenas uma categoria, sendo o primeiro computador digital eletrônico de grande escala no mundo. A pátria norte-americana, com esse invento, tinha como um de seus objetivos indiretos demonstrar poder, já que essa máquina foi criada com o intuito de calcular rotas de mísseis na Segunda Guerra Mundial, mas ela acabou ficando pronta só depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946. O ENIAC ele possuía 30,5 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava cerca de 30 toneladas. E ele não foi nada fácil de programar, uma vez que utilizava 18 mil tubos para a realização de cálculos. Após o ENIAC, nós temos o UNIVAC, e após ele, o ENIAC se tornou totalmente obsoleto. Ele foi o primeiro computador comercial de grande escala, foi criado em 1951 e também ele não era nada acessível, como os computadores são atualmente, que com R$ 1.000 você consegue comprar um computador. Não muito bom, mas com certeza um computador muito melhor do que os dessa geração. E ele pesava, apesar de ser melhor que o ENIAC, que pesava 30 toneladas, o UNIVAC ainda assim pesava 13 toneladas. Pode passar. Ah, não, precisa passar ainda não. Aí depois tem o IBM 701, que foi um computador construído em 1953 pela IBM, que ela é uma empresa que teve um papel fundamental para os avanços da computação. E o inventor foi Johnson Watson Jr. O computador ele utilizava fitas plásticas, que era mais rápida que a metálica utilizada pela UNIVAC. Depois do IBM 701, nós vamos falar agora sobre o IBM 650. Ele foi o primeiro computador produzido em massa pela IBM. Ele possuía lâmpadas agrupadas de 5 em 5, que a gente vai ver na imagem posterior, que permitia visualizar o resultado marcado pelo registro. Era utilizado um sistema denominado biquinary. Se a lâmpada superior do lado direito se iluminasse, era necessário adicionar o valor representado pela lâmpada iluminada no grupo, 5 unidades, para conseguir o que seria de 5 a 9. Aí pode passar. Aí tem alguns exemplos, eu acho que todos os exemplos dos computadores que nós citamos anteriormente. O ENIAC, ali, que é esse primeiro com as mulheres, que elas, inclusive, tiveram grande importância, elas eram programadoras, as mulheres elas eram responsáveis pela programação dos computadores, então isso já foi um avanço. Aí também tem o Mark I, que foi antes do lançamento do ENIAC, que era o computador eletromecânico, como falamos, o EDVAC, UNIVAC e o IBM 650. Aí pode passar. Agora nós temos a segunda geração, que apesar de alguns avanços, eles ainda estão muito distantes do que nós conhecemos como computador atualmente. E um dos exemplos que nós listamos foram o IBM 1620, que foi um computador que ainda não tinha disco, mas sim cartões perfurados. Inclusive, os cartões perfurados eles vão ser utilizados durante muito tempo ainda. A maioria das universidades dos Estados Unidos, elas tinham esse computador. E a USP, de Osada, implementou seu primeiro centro de computação e o comprou por cerca de $500 mil.
E mesmo custando isso tudo, ele ainda era tido como computador científico barato. Logo após tem o IBM 7094, que ao contrário do ENIAC, que pesava 30 toneladas, o IBM 7094 pesava 890 quilogramas, que ainda é muito mais, já diminui bastante. E ele foi um computador foi o computador mais bem sucedido da segunda geração. Depois tem o CDC de 1604, que foi projetado por Seymour Cray. O modelo 1604 da Controdeira Corporation foi o mais poderoso de sua época, porque ele processava dados em tempo real, controlava o sistema de armas, além de resolver problemas científicos em larga escala e promover aplicações comerciais. Aí depois nós temos o CDC 3600, que foi um lançamento por essa empresa, que ela lançou uma série 3000. E o modelo, esse modelo que nós iremos mostrar, 3600, ganhou destaque. Ele possuía 32.700 palavras de 42 bits de memória do núcleo magnético. Depois disso, nós temos o lançamento da Univac, que foi o 1108, que foi o segundo modelo da Univac 1100, da série 1100, que foi depois do 1007. Diferente de seu antecessor, ele utilizou circuitos integrados para armazenamento de registros. Aí pode mostrar as fotos de cada um. Aí tem o CDC 1604, 3600, IBM. Então, nós vemos um grande destaque dessas duas empresas, CDC e IBM. E o Univac ali sempre também. Agora nós vamos para a terceira geração. Logo após a segunda geração, é lançado em meados do ano de 1965, o primeiro computador da terceira. Nessa geração, os computadores começavam a se aproximar dos nossos desktops atuais, tanto em tamanho quanto em forma. Alguns computadores que se destacaram foram o IBM 360 Series, que ela lança uma família de computadores que inaugura essa nova era. Mas também não foi nada fácil e muito menos barato eles chegarem a esse computador, uma vez que eles gastaram 5 bilhões de dólares, mas eles também não demoraram tanto para conseguir recuperar esse investimento. Mas é um investimento muito arriscado, porque não é uma coisa garantida, mas eles conseguiram chegar no resultado. Essa série fez com que todos os antecessores se tornassem obsoletos. Ele realizava mais de 2 milhões de operações por segundo e em torno de 500 mil multiplicações. Também temos o Honeywell 6000 Series, que essa empresa ela comprou uma divisão de computadores da General Electric em 1970. A Honeywell começou a aprimorá-la sob uma variedade de nomes. Um deles foi o computador que nós iremos mostrar logo depois, que foi o 68/80, que adicionava memória cache em cada processador de memória, para assim suportar o sistema operacional Multics. Após isso, nós temos o IBM 370/168, que é o modelo dessa série 370 que ganhou destaque por três motivos: o modelo tampão de ultra velocidade, a operação de circuitos lógicos e alto grau de concorrência em operação. Depois disso, nós temos o TDC 316, que também ele foi conhecido como Mark III, que foi o Torpedo Data Computer, que ele foi usado durante a Segunda Guerra, utilizando um sistema de controle integrado. Aí você me pergunta, como é que ele foi utilizado na Segunda Guerra e a geração de computadores modernos, ela foi lançada depois. Enfim, ele foi considerado como da terceira geração por usar circuitos integrados. Então, é muito comum a gente ver isso. Por exemplo, um computador da terceira geração, ele ser lançado enquanto lança computadores da segunda. Isso é muito comum. Então, não tem essa ordem cronológica, mas essa divisão é a partir de avanços, que é o que Mari vai falar depois de mim.
Por fim, nós temos a quarta geração, que vai ser tratada de forma mais específica posteriormente. Nela há uma expansão dos computadores pessoais e alguns exemplos dos pioneiros dessa geração são DEC 10, conhece, ele esqueci de dar o exemplo, peraí, passa aí, que eu já estava falando da quarta. Aí alguns são alguns exemplos da terceira geração, Honeywell 6000 séries, IBM 370/168, IBM 360 séries, PDP e TDC 316, que esse dá para perceber que ele é antigo, porque ele foi usado em submarinos durante a Segunda Guerra Mundial. Pronto. Aí agora nós vamos falar sobre a quarta geração, que eu já tinha engolido. Aí, enfim, nós temos a quarta geração, que há uma expansão dos computadores pessoais e também alguns exemplos dos pioneiros que são os primeiros, porque se eu fosse falar dos mais atuais, aí entrar nos nossos computadores modernos. Então, eu vou falar um pouco mais dos primeiros computadores da quarta geração, que são o DEC 1, conhecido também como PDP-10, que foi o sucessor do PDP-6. Ele estava equipado com unidade de disco magnético, leitor de cartões perfurados, fitas magnéticas e também impressora que tinha uma velocidade muito alta se comparada com as outras da mesma época. Também nós temos o Star 1000, que foi o primeiro supercomputador com projeção vetorial para ajudar na resolução de problemas científicos. Ele apresentava uma velocidade de 100 milhões de pontos flutuantes por segundo. Após ele, nós temos o PDP-11, que foi um dos computadores mais bem-sucedidos de todos os tempos, contando com membros de sua linha. Então, não só a venda desse computador, mas de toda a linha que foi lançada em relação a ele. Então, foram vendidos ao todo 600 mil computadores. E assim começou a carreira como mini computador. Depois nós temos o Cray One Supercomputer, que ele, na verdade, ele parece um móvel de casa. E o design, ele se distinguiu de todos os computadores. Nós vamos ver logo depois como ele é bem diferente de todos os computadores que já existiram. E ele também era 10 vezes mais rápido que os computadores concorrentes. Por fim, nós temos o Cray XMP Supercomputer, que a diferença dele para o primeiro é que foi o processador vetorial com memória compartilhada. Aí agora nós vamos para os exemplos. Aí tem esse aí, que é bem diferente, parece bem um móvel de casa, que também tem esses assentos. Não entendi por que ele inventou isso aí, mas inventou. Aí também tem o DEC 10 e o PDP-11. Aí pode passar. Aí, pronto. Nós temos a evolução dos computadores. E como nós podemos ver, há uma tendência de diminuição de tamanho. Antes, eles eram mainframes, como vocês podem ver, que é essa forma grande de computador. Aí, como está exposto em 1960. E a tendência é essa, diminuir cada vez mais. Inclusive, um celular é capaz dele tomar o posto do computador. Por quê? Porque quanto menor, melhor vai ser para a locomoção. Então, o computador, a tendência é essa, eu acho, que é ele deixar de ser algo que seja difícil de locomover, mas que seja fácil de você levar para qualquer lugar que você vá. Como foi mencionado por Enzo e Miguel, tiveram 4 principais períodos que marcaram os computadores. E aí eu vou falar mais especificamente sobre o que marcou cada geração. O primeiro período, a primeira geração, foi marcado pela computadores construídos com um dispositivo chamado de válvula eletrônica, ou válvula vácuo. Essa válvula vácuo é um tubo de vidro que tinha seu gás removido e aí criava um vácuo dentro dele. E eles continham elétrodos para controlar o fluxo de elétrons, e eram usados nos primeiros computadores com uma chave ou um amplificador. Só que essas válvulas, elas acabavam gerando muito calor e queimavam muito facilmente.
Então, é necessária uma constante substituição delas, causando custos muito altos para a utilização e manutenção de um computador nesse período. Portanto, possuíam fins científicos, não comerciais. Além disso, esses computadores foram marcados por serem feitos com propósitos específicos, com funções apenas de cálculos. Eles eram imensos, possuíam quilômetros de fios, tinham alto consumo de energia e faziam o que fazia com que eles esquentassem muito. E aí, eles também utilizavam uma linguagem chamada linguagem de máquina, que é a linguagem de programação mais básica entendida por computadores, o que fazia eles acabar sendo muito lento. Aí a segunda geração foi marcada por a substituição das válvulas eletrônicas por transistores, que são componentes menores, mais eficientes e baratos. Transistores são semicondutores utilizados para amplificação ou troca de sinais eletrônicos. Por conta dessa troca de válvulas eletrônicas para transistores, computadores dessa geração acabaram tendo consumo de energia e o tamanho das máquinas muito reduzidos. Utilizando menos energia, os computadores esquentavam menos e seus componentes duravam mais, fazendo com que o custo que a antiga geração gastava em manutenção diminuísse. Essa geração também passou a se utilizar uma linguagem de montagem, que era chamada de assembly, que, apesar de ter as mesmas instruções da linguagem de máquina, enquanto na linguagem de máquina utilizava uma codificação no sistema binário, nessa é representada por uma sequência de códigos simbólicos, chamados convencionalmente de mnemônicos, que eram legíveis ao ser humano. Então, permitia uma melhor visualização dos códigos, o que aumentava a sua confiabilidade, eficácia e rapidez no desenvolvimento. Aí tem a terceira geração. Os computadores da terceira geração foram marcados por terem uma construção baseada em circuitos integrados, que era um dispositivo que conseguiu associar um grande número de resistores em um só chip, que era uma placa de silício, um material semicondutor. Era possível o mesmo chip fosse organizado em vários circuitos, o que resultou que as dimensões desses computadores fossem substancialmente reduzidas, assim como seus gastos. E aí seu processamento passou a ter uma velocidade muito maior e tinha uma linguagem de programação de alto nível, fazendo eles serem muito mais confiáveis. A quarta geração foi marcada por um aperfeiçoamento da tecnologia que já existia. Os computadores passaram a poder ter uso pessoal devido ao seu tamanho ter sido muito reduzido e agora puderam ser chamados de microcomputadores, chegando a pesar até menos de 20 quilos, o que possibilitou o início da miniaturização e aprimoramento dos circuitos integrados. O que possibilitou isso foi o início da miniaturização e aprimoramento dos circuitos integrados, chegando a ter chips com milhares de transistores. Os então VLSI, que significa circuitos de larguíssima escala, que eram chamados de microprocessadores, e o primeiro deles foi o Intel 4004, que possuía cerca de 2.300 transistores. Além da quarta geração, tem uma quinta geração, que foi um maior desenvolvimento ainda dos circuitos eletrônicos, que foi os circuitos ULSI, que eram circuitos de escala ultra-larga, que possuíam, então, milhões de componentes eletrônicos, que marcaram essa quinta geração que vai até os dias atuais. Eu tô aqui para falar sobre. A gente está aqui para falar sobre a evolução dos processadores. E eu vou começar perguntando, da gente se perguntando assim, o que é um processador? Aí, o que é um processador, Enzo? Bom, um processador, ele funciona como o cérebro da máquina. Ele é um microchip especializado, ou seja, sua função é transformar determinado volume de dados, que vão estar num padrão binário de 0 ou 1, e de acordo com as instruções armazenadas em sua memória interna, em programas que realizam as operações, eles geram a interface que interagimos no computador. Além disso, ele também é responsável, em parte, pela velocidade do seu sistema que executa os programas, faz o carregamento das páginas e os downloads. Exatamente. Então, o processador ele é basicamente, só para dar uma complementada, ele é o cérebro do computador, é ele que manda as informações para a interface que a gente vê, que a gente mexe, que a gente digita, que a gente faz conta, enfim, tudo. Vou estar falando agora sobre as válvulas a diferença entre as válvulas termoiônicas e transistores.
Bom, vamos começar que o transistor é um componente que atualmente ele é essencial para a criação de processador. Foi a partir dele que a gente conseguiu ter um grande avanço na área dos processadores. E, tipo, outras invenções foram criadas antes dele, mas não foram tão eficazes, não foram tão ágeis. Como, por exemplo, a válvula termoiônica, que, como Mari falou lá atrás, ele fazia parte ele ajudava a processar os componentes do computador, mas ele não era bom o suficiente. Ele esquentava muito, ele queimava muito fácil por conta dessa barreira térmica. Então, inclusive, essa barreira térmica a gente vai ver lá na frente que ainda impediu muitas coisas, atrasou muitas coisas de acontecerem, mesmo utilizando os transistores. E na terceira geração, como o Mari falou também, ainda teve as substituições de transistores para circuitos integrados, que resumidamente, são vários transistores de transistores em alguns componentes eletrônicos em miniatura num chip. Então, gente, a gente vai começar com a criação, com a evolução dos processadores, a gente está mostrando aí a linha do tempo, e eu vou começar falando da lei de Moore. Letícia, fala pra gente o que é a lei de Moore. A lei de Moore, ela estava presente em um artigo produzido pelo presidente e um dos fundadores da Intel, que foi Gordon Early Moore, e ele previa nesse artigo que todos os produtores dos famosos microprocessadores, eles iriam dobrar a capacidade e a eficiência dos produtores a cada 18 meses. E esse comentário iniciou uma grande corrida de desempenho e evolução. E até os dias de hoje ainda está em ação em grandes empresas como a Intel e a AMD. Certinho, então. Eu vou começar falando sobre o primeiro processador, que foi o Intel 4004, que o Mari também citou lá na apresentação dela. Então, vamos começar. O Intel foi o primeiro processador, como eu já falei, a ser comercializado e produzido no mundo inteiro. Ele foi criado por Ted Holt, que era o engenheiro da Intel, e foi desenvolvido para ser operado por uma empresa de calculadores portáteis, que era a Busicom. Até esse período, até o lançamento desse processador, a gente tinha um chip para cada função do computador. Mas com a partir desse primeiro processador, a realidade mudou totalmente, porque o processador ele tinha como fazer todas essas funções num chip só, que era uma revolução, né? Que tipo um chip só para fazer tudo, basicamente. Ele tinha uma CPU de 2.300 transistores e 4 bits. Comparando com o ENIAC, que tinha uma extensão maior do que 900 metros quadrados, e 18 mil válvulas, tinham o mesmo nível de processamento. Então, basicamente, foi uma redução para um microchip. Um chip, vai. Um chip que antigamente, para fazer esse processamento, era necessário um computador de 900 metros cúbicos e 18 mil válvulas termoiônicas. Em 1973, teve o lançamento do 8008, que teve essa jogada de marketing do nome justamente por ser o dobro do 4004. Ele tinha 3.500 transistores e tinha uma tecnologia TTL-MSI, que ajudou bastante na melhora do desempenho do processador, e tinha uma CPU de 8 bits. Então, foi meio que o dobro do... Não foi totalmente porque os transistores não dobraram, mas o CPU tinha 8 bits e antes tinha 4. Então, meio que teve esse dobro. Em 1974, no ano seguinte da estreia do 8008, a Intel publicou o 8080, que foi o primeiro processador destinado para computadores de uso pessoal. Inclusive, a criação desse processador fez com que se popularizassem a venda de computadores pessoais, que antes não era muito comum, era mais para uso comercial. A Intel 8080 tinha uma CPU de 8 bits, mas tinha um fluxo de operação maior do que o seu antecessor, mesmo tendo a mesma quantidade de bits. O que possibilitava que ele realizasse 290 mil
operações por segundo. Ou seja, ele estava 10 mil vezes melhor do que o seu antecessor. E depois disso, o 8080 também modernizou com a aplicação do N-Channel, que resultou em ganhos de velocidade para o processador e um melhor processamento com menos consumo de energia, porque a gente consumia muita energia além de produzir muito calor. Em 1978, a gente tem a criação do Intel 8086, que nesse ano a Intel decidiu se dedicar à criação de uma CPU de 16 bits. Então a Intel lançou o Intel 8086, que tinha um desempenho 10 vezes melhor que o do Intel 8080, já que ele tinha 29 mil transistores e uma frequência de 8 MHz. Esse foi o primeiro processador a usar a arquitetura x86 no chip, que foi lançado na década de 60, e também foi o primeiro a alcançar a velocidade clock de 5 MHz e 16 bits. Em 1979, a Intel lança o Intel 8088, ou 8088. Uma tradução do 8086 com barramento de 8 bits que fez com que ele fosse mais barato. Então, basicamente, foi um 8086 Lite, assim. Porém, um concorrente que não falou, eu procurei quem foi esse concorrente, mas não falam quem foi esse concorrente, fez um processador que tinha mais benefícios na configuração e a Intel ficou um pouquinho para trás. Então, qual foi a jogada da Intel? Isso aí é um pouco difícil de entender, mas vamos lá. Ele propôs que a arquitetura do 8086 e 8088 seria o padrão dos fabricantes dos computadores. Então, a Intel deu início a esse plano, para ter uma maior venda e não ter a intromissão de nenhum carinha assim, com o processador um pouco melhor. E escolheu o 8088 como arquitetura do processador da IBM. A IBM também, que não é besta, que fez a criação do padrão aberto de sistema computacional, baseando-se nos processadores da Intel. E esse modelo fez com que fosse mais fácil a transição para a próxima geração de processadores, porque tinha uma compatibilidade de softwares entre as gerações, ou seja, você não tinha que comprar outro computador para conseguir que seu computador realizasse tarefas de uma forma mais com desempenho melhor, porque você iria trocar por um processador melhor. Você poderia ficar com o mesmo computador, igual a gente faz hoje. A gente fica com o mesmo computador e muda o processador para uma coisa melhorzinha, para ficar mais lisinho. Tá. Então, em 1982, teve o lançamento do Intel 80286, que também foi chamado de Intel 286 de uma forma mais menorzinho, fica mais fácil de falar. E contava com 134 mil transistores e tinha uma frequência de 12 MHz, que foi uma evolução muito grande comparado com o antigo, com seus antecessores, né? Enfim. Mas, como já havia sido proposto pelo Intel, ele mantinha o mesmo padrão de software, a mesma afinidade com os softwares. Além disso, a Intel, querendo atender os requisitos do mercado de 16 bits, que exigiam maior desempenho, fez esse processador sendo multitarefa. Contava com a função de segurança que garantia a preservação dos dados. E aí, o que foi que aconteceu? A AMD começou a entrar no mercado. A AMD fez o lançamento da AM286, que é um nome bem parecido com o Intel 286. O processador da AMD tinha 134 mil transistores, a frequência máxima de 16 MHz, e foi embasado no Intel 286. Então, por isso que o nome é AMD 286. E já que a empresa só podia fazer microprocessadores embasados na tecnologia desenvolvida pela Intel. E logo sempre ficou atrás da adversária Intel. Mas tinha umas tecnologias que tinham desenvolvido nesse processador da AMD que não tinha no da Intel, que era o EMS, que é Expanded Memory Specification, e a função de sair do modo de segurança. Expanded Memory Specification é basicamente uma expansão de memória, né? Específica. Em 1985, lançou
o Intel 386. Mari, você pode falar desse Intel para mim, por favor? Nossa, calma. Qual é o Intel? Começa do novo, de novo. Em 1985. Não, vai cortar essa parte. Sim. O Intel 386 é um processador de 32 bits que possuía 235 mil transistores e funcionava na velocidade de 5 milhões de instruções por segundo, na frequência de 33 MHz, e era destinado para uso comercial, já que muito potente e caro para uso pessoal. Logo depois, a AMD lançou a AM386, que contava com uma CPU de 32 bits, 275 mil transistores e 40 MHz de frequência. Ok. Então, a gente vai agora para 1988, que foi quando foi criado o Intel 386SX, que, como a Mari falou, o 386 era muito caro e muito potente para um computador pessoal na época. Hoje em dia, tipo assim, fichinha. Esse processador não aguenta nada, mas antigamente era muito potente para computadores pessoais. Ele foi também nomeado de 386 Lite. E foi desenvolvido justamente para ser uma versão mais em conta do 386. E assim tinha capacidade de 2,5 a 3 milhões de instruções por segundo. Juntamente com a capacidade de processar software de 32 bits. Assim, os processadores de 32 bits comprovaram ainda mais a lei de Moore. E isso estimulou muito a corrida pela miniaturização dos transistores, que foi justamente porque isso aumenta muito a capacidade do processador. Quanto mais transistores num processador, mais rápido ele vai rodar, com maior desempenho. E logo depois desse lançamento, a AMD também produz um modelo mais acessível para uso pessoal. Ou seja, a AMD sempre estava atrás da Intel, só segurando no rabinho. Em 1989, é o lançamento do Intel 486, que contava com 1 milhão e 200 transistores e tinha uma frequência de 50 MHz. Porém, em suas primeiras versões, a sua frequência era de 33 MHz. Além disso, ele foi o primeiro processador a utilizar o mecanismo de pipeline, que fazia com que fosse possível realizar mais de uma instrução ao mesmo tempo no computador. E também era o primeiro a dispor de um coprocessador integrado ao cache L1. Com esse lançamento, a Intel também dispôs no mercado o AM486, que dispõe igualmente do Intel 486 de um coprocessador matemático integrado. Porém, a sua frequência era de 40 MHz. E isso fez com que, comparado com os primeiros lançamentos do Intel 486, a AMD ficasse na frente. Então, foi aí que a AMD fez com que sua marca ficasse conhecida. E se tornou líder da corrida. Nessa parte só, porque depois não foi tanto assim. Em 1993, teve um marco muito grande para a Intel, que foi o lançamento do Pentium, que foi uma linha assim, com progressos extraordinários na área da tecnologia. Em seus primeiros modelos, ele tinha a frequência de 66 MHz. Nas versões seguintes, chegava até 233 MHz. Que, tipo assim, foi um crescimento absurdo em comparação até os seus primeiros modelos. Também contava com 3 milhões e 100 mil transistores e efetuava, em média, 112 milhões de instruções por segundo. O que é muito, porque nas versões anteriores a gente tinha 2,5 a 3 milhões de instruções por segundo. Para passar para 112 milhões é muita coisa. E tinha duas caixas de 8 KB no chip de x86. Que trabalhava também a 3,3 volts, e isso ajudou muito a reduzir o calor, que foi uma barreira muito grande, que era uma barreira térmica muito ruim para o avanço dos processadores. Porém, mesmo assim, os chips ainda estavam esquentando muito, como eu falei, e justamente por serem muito potentes. Logo, foi notório que seria necessário que fossem usados os coolers.
É isso. Aí a AMD lançou um modelo otimizado do AM486, que foi o AM586, que por mais que sua frequência tivesse aumentado bastante em comparação aos anteriores, que o AM586 foi para 150 MHz, mesmo assim não chegou perto do Pentium e não foi muito consumido pelo público, já que eles tinham preferência pelo Pentium da Intel. Em 1995, a Intel lança mais um processador da família Pentium, o Pentium Pro. Ele trabalhava com frequência de 200 MHz, inaugurou o cache L2 e contava com 5,5 milhões de transistores. E foi o primeiro a ter a tecnologia de 0,35 ohms, que foi um aumento enorme em relação ao seu antecessor. Dessa forma, com essa tecnologia de 0,35 ohms, ele conseguiu fazer com que não esquentassem tanto os processadores. A AMD também decidiu inovar no mercado e trouxe a primeira arquitetura construída independentemente, a primeira arquitetura dela, que foi a partir do processador AMD K5, que era um forte concorrente do Pentium original, dos seus primeiros modelos. Esse processador da AMD rodava em frequência de 133 MHz e seus transistores eram de 355 nanômetros. Em 1997, a AMD percebeu que estava ficando para trás da sua concorrente e por isso tentaram desenvolver novas ideias. E por coincidência, nesse mesmo ano, uma empresa que estava desenvolvendo uma tecnologia com um core inovador que estava na fase final, estava interesse em vender o produto. E a AMD foi atrás desse produto porque ele tinha interesse em subir na vida, né? E com essa junção surgiu o AMD K6, que tinha uma performance competitiva em aplicativos comerciais, desktop, sem perder sua execução com cálculo flutuante, que serve justamente para o funcionamento de jogos e algumas tarefas multimídias. O AMD K6 continha a tecnologia do Intel MMX, que melhora a performance do processador através da ampliação da sua arquitetura. Também era usado o SIMD, Single Instruction Multiple Data, que aumentava o desempenho deixando até 2 vezes mais rápido. Com a chegada do AMD K6, a Intel ficou para trás no quesito velocidade por alguns meses. Porém, a Intel já tinha uma cartinha na manga. Só que eles estavam adiando o lançamento desse processador para dar aquele suspense, né? Para dar um tempo, para conseguirem vender o Pentium. Só que aí teve o lançamento no final, que seria no final de 1997, só que eles adiantaram a vida deles, e lançou o Pentium 2, que era o mais novo processador que continha 7,5 milhões de transistores, feito com a tecnologia de 250 nanômetros, e agregava tecnologia Intel MMX, além de um chip de memória cache que foi integrado. Então, tipo assim, ele ficou na frente do AMD K6 em basicamente tudo. E em 1998 foi produzido o Intel Pentium Xeon, não sei exatamente como fala, que foi produzido e destinado para grandes servidores e estações de trabalho. Esse processador tinha aspectos extraordinários produzidos para grandes servidores e estações de trabalho, que exigiam condições de desempenho médio para serviços como internet, armazenamento de dados corporativos, automação eletrônica e mecânica e, por fim, a criação de conteúdos digitais. No mesmo período, a AMD também lançou o AMD K6-2, que se mostrou em um novo formato para usar um formato mais novo do socket 7, que além de mudar sua forma, também incorporava um suporte de barramento externo de 100 MHz e usava a tecnologia SIMD. A outra versão desse processador, o AMD K6-400, executava um processador a 400 MHz, até em placas-mães mais ultrapassadas, e trabalhava até 500 MHz. E foi nele que inseriram a tecnologia 3D Now, que demonstrava uma ótima performance, um bom custo-benefício e um processamento 3D, que, tipo assim, na época foi um boom, assim, totalmente diferente. E ele foi desenvolvido quando a AMD quis projetar do zero instruções de execução do ponto flutuante e aplicativos multimídia. A mais nova versão desse processador
foi o AMD K6-3, que contava com núcleos com mais um núcleo do K6-2 e 256 KB e cache L2. Em 1999, a AMD, com a estreia do Athlon, do AMD Athlon, foi o primeiro processador a atingir mais de 1 GHz. Assim, a AMD cessa com o desenvolvimento dos chips compatíveis com a Intel, graças a Deus. Agora ela não ia mais ficar para trás de jeito nenhum, não ia usar mais Intel MMX. Eles iam pegar a arquitetura do zero deles, que eles fizeram independentemente. Esse novo processador foi criado do zero, como eu já falei, e foi criado para trabalhar com sistemas Windows assim, de forma para ficar lisinho, de forma excêntrica. E para que os processadores conseguissem efetuar várias instruções de ponto flutuante ao mesmo tempo, eles substituíram uma unidade de FPU sem pipeline e a AMD desenvolveu um FPU com vários pipelines. Isso, tipo assim, mudou a forma de jogabilidade mesmo, ficou muito melhor. O AMD Athlon contava com 37 milhões de transistores, o cache LD incorporado, o cache L2 incorporado, só nos modelos mais novos, e a tecnologia de 250 nanômetros nos transistores, que ainda produzia muito calor, porque o processador já tem um desempenho melhor, ainda, mesmo com essa tecnologia que deixava assim, o transistor muito pequeno, ele ainda produzia muito calor. E assim foi considerado pela primeira vez a lei de Moore. E no mesmo ano, a Intel faz a estreia do Pentium 3 no mercado, que teve um aumento significativo de performance no stream de vídeo, ou no stream de áudio, 3D, de gráficos, vídeos e reconhecimento de voz. Tudo isso por ter introduzido mais de 70 instruções ao processador. Além de uma melhora na execução da internet, o que permitiu com que usuários explorassem lojas, museus, e fazer download de vídeos com uma resolução muito boa. Nos seus primeiros modelos, o processador trabalhava com a frequência de 500 MHz, no caso o Pentium 3, trabalhava com a frequência de 500 MHz e contava com 9,7 milhões de transistores. Em 2000, a lei de Moore teve um novo impulso, que foi com a criação dos transistores com fios de 180 nanômetros, que viabilizou o desenvolvimento de processadores mais ágeis e com menos produção de calor. E, tipo assim, gente, isso ajudou muito, mas não ficou por muito tempo. Não durou muito tempo para terem que fazer outra tecnologia para melhorar isso. E nesse ano, de 2000, a Intel lançou o Pentium 4, um dos processadores mais vendidos da história. Ele já contava com essa nova tecnologia de 180 nanômetros e tinha 42 milhões de transistores. Já nas suas versões primas, nas suas primeiras versões, era possível editar vídeos profissionais, se comunicar por vídeos e voz em tempo real, que tipo era muita coisa a gente fazer isso pelo computador, assistir filmes pela internet, rodar várias aplicações multimídia ao mesmo tempo, enquanto navegava pela internet, e além de rodar em computadores de uso pessoal, que foi muito bom, inclusive para ser o mais vendido, um dos processadores mais vendidos da história. Tudo isso foi devido à sua frequência, que chegava até 1,5 MHz. Em 2001 a 2006, a gente tem um período que foi marcado por muitas inovações de tecnologia, como aumento do desempenho dos processadores, e, tipo assim, isso só consolidava ainda mais a lei de Moore. Ela estava se realizando o tempo todo. Mas, no ano de 2001, teve o lançamento de novos modelos da Intel, o Pentium 4, e já era possível desenvolver transistores muito pequenos, por exemplo, a tecnologia de 130 nanômetros. E isso fez com que se tornasse muito complexo aumentar o clock, em razão das barreiras físicas. Pode-se destacar principalmente o calor que era produzido, que tipo, era absurdo e não estava mais se dissipando, e mesmo com a utilização de coolers. Numa corrida pela criação da arquitetura de 64 bits, a Intel e a AMD concorreram para ver quem que ia fazer a melhor, ia primeiro,
e fizeram seus próprios projetos. Só que só a AMD conseguiu ter sucesso nesse projeto. E isso aconteceu porque a Intel quis fazer um projeto do zero e a AMD simplesmente evoluiu o AMD 64, que era do chip x86-32. A AMD teve sucesso e lançou o primeiro processador de 64 bits, o Athlon 64. Assim, as empresas rivais fizeram um acordo para que a Intel pudesse ter acesso a esse padrão x86-64. E, consequentemente, todos os modelos que nós usamos hoje têm de 64 bits, tem essa tecnologia x86 64 da AMD. Em 2004, foram lançadas versões mais econômicas, com mais economia de energia do Pentium M da Intel e do Athlon 64 da AMD. Isso se deu por conta da criação da nova tecnologia de 90 nanômetros. Então, em 2006, a gente tem a chegada da era multicore, que por conta do superaquecimento que estava sendo causado ainda, mesmo com toda essa tecnologia de 90 nanômetros, ainda era muito difícil e atrasava muito o desenvolvimento dos novos processadores. Então, eles recorreram à utilização de 2 núcleos em um só chip. De 2 núcleos não, diversos núcleos. Assim, o núcleo não precisaria funcionar numa frequência muito alta. E dessa forma foram criados os processadores multicore. O primeiro processador multicore foi o Pentium D, que é basicamente dois núcleos do processador Pentium 4. Com algumas mudanças para que houvesse uma divisão de barramento, para que, de qualquer forma, um núcleo não ficasse sobrecarregado. Ter essa divisão para eles não esquentarem muito. Em seus melhores modelos, o Pentium D tinha tecnologia de 65 nanômetros e tinha uma frequência de 800 MHz e 2 MB de cache L2. Entretanto, a AMD saiu na frente da concorrente e seu primeiro multicore foi o Athlon X2. E contava com muitos benefícios, deixando acima do Pentium 2. Dentre esses seus benefícios, o Athlon X2 tinha a tecnologia Hyper Transport, que basicamente torna possível que os microprocessadores usem a memória de modo mais eficaz. Mas com a reviravolta que teve, a Intel ainda conseguiu sair na frente com o Core 2 e se torna líder no mercado novamente. Porque seu processador tinha uma nova tecnologia no núcleo que era chamada de Core, que trabalhava com uma frequência muito baixa, muito mais baixa que seus antecessores, e também contou com um aumento na memória interna, além de ter formas mais eficazes de compartilhamento de recursos. Ou seja, era mais fácil para você de compartilhar os recursos de um núcleo para o outro. Então, tipo, tinha uma divisão muito melhor. Um núcleo não esquentava tanto contra o outro. Em 2007, teve o lançamento do Intel Core 2 Quad. Era um processador basicamente que tinha 4 núcleos e tinha um sistema parecido com o Core 2. E demonstrava uma performance muito boa, mas ainda perdia para o seu antecessor, porque nessa época não tinha muitos programas que trabalhavam com 4 núcleos, porque não era muito comum. Então, ele ficou até muito caro. O custo-benefício não valia, porque principalmente para uso de computadores pessoais, porque não tinha programas que funcionassem a 4 núcleos. E por fim, atualmente, graças a Deus, a gente tem a AMD atual, que eu vou falar a mais nova arquitetura que eles criaram, que foi criada do zero, que foi a RDNA. Essa tecnologia conta com um alto desempenho, sustenta a GPU dos jogos AMD de 7 nanômetros, com a performance de 1,5 por clock. E tem a memória GDDR6. E essa arquitetura é eficaz em quesito desempenho e energia, pois ela possui menos latência, energia e a largura de banda precisa. Com essa eficiência, o computador executa jogos, programas com um menor consumo de energia e mais rápido. E renderiza seus jogos de uma forma mais ágil. Então, assim, quando você for jogar aquele LOLzinho, vai ficar assim de boinha pra você jogar, seu FPS não vai cair. E também executa com menor consumo de energia.
Além disso, ele tem uma ferramenta de mídia Radeon, que conta com a codificação de 4K e decodificação de 8K, que serve para qualquer codec que seja jogado nele. Essa arquitetura foi feita especialmente para melhorar a experiência do consumidor nos jogos de computador. O processador que usa essa arquitetura da AMD é o Radeon RX 5700 TX, um nome bem pequenininho, que tem a tecnologia de 7 nanômetros nos seus mais de 10 milhões de transistores, fazendo com que seu desempenho aumente em até 1,5 vezes mais por watt, comparando com seus antecessores, que tinham a tecnologia de 14 nanômetros. E trabalha com frequências de 1605 MHz e pode ser impulsionado até 1905 MHz. Então vamos passar agora para a Intel atual, que eu vou falar uns programas que eles têm nos processadores deles. Tem o Intel Wi-Fi 6 GB+, que demonstra a evolução de desempenho do Wi-Fi, melhora a latência, previne interferência e oferece maior segurança na sua conexão. Os novos processadores da Intel contam também com um desempenho inteligente que serve para otimizar em até 2 vezes a performance do PC com o Intel Deep Learning Boost. Só pela palavra boost, vocês já podem entender que ele dá uma impulsionada melhor para rodar com mais velocidade, enfim, melhor. Esses processadores transmitem vídeos em 4K UHD e oferecem a realidade virtual e gráfico de jogos com 4 vezes mais pixels que o HD usual. E imagens mais perceptíveis, taxa do quadro mais ágil e quase sem lentidão. Ou seja, para rodar jogos como jogos de tiro, é muito bom porque não tem lentidão, então você vai estar um pouco sempre à frente do seu oponente. E também eu vou falar agora sobre um exemplo que é o Intel Core i7, que possui 8 núcleos, que em comparação vamos dizer assim, da era multicore, que foi um boom. Hoje em dia já temos 8 núcleos e a frequência de 3.8 GHz, com 64 bits e 16 megabytes de cachê e, por fim, 189 milhões de transistores. Então vamos lá falar um pouco sobre a evolução das memórias. Pode passar. As memórias de computador são peças nas quais as informações ficam guardadas temporariamente ou permanentemente. Nisso nós temos esses dois tipos de memória, que são as memórias voláteis e as memórias não voláteis. As memórias voláteis, elas guardam informação de forma temporária, ou seja, necessita constantemente de uma fonte de energia. E as não voláteis, que não precisam ser constantemente atualizadas e até mesmo mantida por pulsos elétricos. Elas não necessitam disso, ao contrário das voláteis, para manter essas informações, esses dados. Pode passar. E agora nós vamos falar um pouco mais aprofundadamente sobre cada tipo de memória e a época que ela foi surgindo. Para começarmos a falar dos cartões perfurados, falamos logo no início, nos primórdios da computação, que cartões perfurados ainda não tinham conhecimento naquela época, mas ele é uma das primeiras ideias sobre o que é uma memória. O cartão perfurado ele é um cartão que ele possui informações digitais que são representadas por perfurações em posições que são previamente definidas. Eles eram usados para processar e armazenar os dados durante o século XX, só que a primeira vez que ele foi utilizado foi por volta de 1725. Ele foi aprimorado em 1801 e só foi usado no campo da informática somente por volta de 1832. A IBM, que é uma das empresas mais famosas com relação aos computadores tecnicamente antigos, ela desenvolveu esses cartões para que pudessem ser usados em computadores eletrônicos com finalidade de processar os dados. Bom, a máquina tabuladora foi criada por Herman Hollerith, que é o criador da IBM, é um dos fundadores da IBM. Ele aplicou esse sistema de cartões perfurados e ele se baseou também na lógica de Boole para aprimorar a sua invenção conhecida como a máquina tabuladora. Essa máquina de Hollerith ela é usada para tabular o censo de um ano específico dos Estados Unidos. Até então, para você calcular o censo do país, levava 7 anos. Com a máquina e os cartões perfurados, esse tempo foi reduzido para 2 anos e meio. A máquina também possuía um leitor de cartões, um contador, um classificador e uma tabulação.
As máquinas de tabular, um pino passava pelo furo e chegava na jarra de mercúrio, que fechava o circuito elétrico e causava um incremento de 1 em um contador mecânico. Agora nós temos o tubo de Williams, que ele é um exemplo de memória RAM. E o que são memória RAM? Qual a importância da memória RAM? Ela é importante porque ela trabalha junto com o processador para transportar dados e informações nos programas instalados no computador. Mas esse tubo de Williams e essa memória do núcleo magnético não é a memória RAM que nós conhecemos hoje. Os primeiros computadores, eles utilizavam aquelas memórias de tubos de raios catódicos e também as memórias de linha de retardo, um tubo de cerca de 150 centímetros de comprimento, contendo mercúrio e com um cristal de quartzo em cada ponta. E já essa memória do núcleo magnético, ela é constituída por inúmeros anéis de ferrita, de menos de 0,5 milímetro de diâmetro, atravessados por um fio horizontal e outro vertical, além de um terceiro que funciona como sensor inibidor. Os tambores magnéticos, eles foram usados em todos os computadores que foram construídos até o ano de 1960, por aí. A memória de tambor era um dispositivo de armazenamento magnético de dados que foi apresentado por um austríaco chamado Gustav Tauschek em 1932. A bateria foi muito usada nos anos 1950 e 1960 como memória de um computador. Para a maioria dos primeiros computadores, essa memória de tambor formou a principal e mais importante memória de trabalho de um computador. Ainda em 1950, foi desenvolvido um dos primeiros tipos de memória ROM. Memória ROM é um tipo de memória que significa memória de somente leitura, que é uma memória que não pode ser lida, porém apenas modificada. Nela são escritas as funções básicas de um computador, que ele necessita para ligar. Ela fornece as funções mais básicas dele, e raramente é mudada durante o seu sistema. A Mask-ROM foi uma das primeiras a serem desenvolvidas, e eram memórias que eram programadas com seus dados diretamente no chip, como uma máscara fotográfica, mostrando exatamente quais bits deveriam aparecer. E assim, elas só podiam ser programadas apenas uma vez, visto que seus dados eram fabricados diretamente no chip. O Uniservo, ele era uma unidade de fita, que foi o principal dispositivo de entrada e saída, ou seja, de input e output, de saída de dados do computador do Univac 1. Ele ficou muito famoso por ser a primeira unidade de fita que foi usada num computador que foi vendido comercialmente. A memória PROM era um outro tipo de memória ROM, uma evolução que veio depois, em 1956. Ela era fabricada originalmente em branco, diferentemente da memória Mask-ROM, que era fabricada diretamente com seus dados, e o próprio programador transferia os dados a elas, com o auxílio de um programador PROM, que pode gravar os dados enviando tensões mais altas que o normal para queimar os fusíveis em locais específicos, o que equivale a escrever bits em certos endereços. O IBM 305 Hamac, ele foi um computador comercial desenvolvido pela IBM e foi o primeiro a usufruir de uma unidade de disco magnética com uma cabeça de leitura móvel. O Hamac, ele é uma sigla que significa Método de Acesso Aleatório para Contabilidade e Controle. Em inglês, claro, isso é português. Essa unidade de disco poderia armazenar até por volta de 4,4 megabytes de dados, ou seja, isso era muito pouco para o que hoje em dia nós conseguimos armazenar. A fita cassete, ela é um padrão de fita magnética também para gravação e reprodução de áudio. É uma invenção da empresa holandesa Philips, que posteriormente recebeu uma abreviatura, uma alcunha conhecida como cassete, a letra K e o número 7. A cassete era formada basicamente por dois carretos, a fita magnética e todo o mecanismo de movimento da fita preso numa caixa plástica. Isso facilitou a manipulação e a utilização, permitindo que a fita fosse colocada ou retirada em qualquer ponto de reprodução ou gravação, sem precisar voltar, igual aquela fita de rolo, que você tinha que rebobinar a fita sempre para ver de novo. Era uma área bem pequena, 70 centímetros. A caixa permitia você economizar bastante espaço e tinha uma excelente utilização com fitas tradicionais. Em 1971, teve um novo tipo ainda de memória ROM, que foi a EPROM, que significa memória de somente leitura programável apagável. Ou seja, diferente das duas anteriores, os dados podem ser apagados e regravados no dispositivo.
Esses chips possuem um painel de vídeo que permite a passagem de raios ultravioletas, que quando são submetidos a ele por um período específico, os fusíveis são reconstituídos, fazendo todos os bits de memória voltarem a 1 e permitindo que haja uma reprogramação. Entretanto, essa exposição aos raios UV eventualmente desgasta a memória e não pode mais ser reprogramável, mas geralmente isso tem que ter excede 1000 ciclos de apagamento e reprogramação. Em 1966, foram feitos os disquetes 5.25. Antes de eu falar dos disquetes 5.5, originalmente os disquetes foram criados em 1967, que eram discos magnéticos que armazenam dados. Eles sofreram várias modificações. Antes teve um de 8 polegadas, que foi desenvolvido pela IBM, com um objetivo de criar um sistema confiável e barato que pudesse carregar microcódigos no seu computador da época, o IBM System 370. Porém, depois ele meio que não era mais acessível, porque ele acabou ficando ultrapassado. E ele era muito grande e caro para os computadores da época. Então, foi feito o disquete 5.25, que substituiu o de 8 polegadas, fazendo esse deixar de ser utilizado. Esse novo modelo já conseguia conter 160 KB, mas ele era apenas em um lado. E depois houve um desenvolvimento que fez com que ele pudesse ser lido de 2 lados diferentes, e aí conseguia conter 320 KB. 160 de um lado e 160 do outro. Porém, era apenas lido um lado por vez. Esses modelos de disquetes acabaram sendo mais e mais desenvolvidos, tendo diversos tamanhos com o tempo. Em 1957, foi desenvolvida um outro tipo ainda de memória ROM, que era a memória somente de leitura, programável, apagável eletricamente, a EEPROM. Seus dados podem ser apagados por uma simples corrente elétrica, 1 bit por vez, o que significa que podem ser apagados mesmo quando estão em posição no dispositivo, diferentemente dos outros tipos de memórias. Nesse tipo de memória, nesse tipo de chip, ele precisa ser apagado e regravado inteiramente. De falar sobre o L1, eu gostaria de explicar o que é a memória cache em si. A memória cache, ela além de ser mais rápida do que a memória RAM, ela tem a função de fornecer as informações mais importantes necessárias para o processador. Ou seja, isso evita que a unidade de busca ela vá até a memória RAM para pesquisar informações, procurar informações. Isso gera uma perda de tempo e de potencial enorme. E essa memória cache ela possui uma alta velocidade e tem por função armazenar todos os dados e instruções que a CPU poderá um dia precisar. Bom, agora os níveis de memória cache. O nível L1, L2 e L3, eles significam a proximidade entre a memória cache e a unidade de execução do processador. Ou seja, quanto mais perto a memória cache estiver da unidade de execução, o número será menor. Propriamente dito, o L1 é o que está mais perto da unidade de execução. Assim, quando a unidade de busca ela vai pesquisar, ela vai procurar uma informação, ela procura primeiramente no L1, por estar mais perto. Se ela não encontrar lá, ela vai para o L2. Se ela não encontrar no L2, ela vai para o L3. E se não encontrar em nenhum dos níveis, ela procura na memória RAM, para ter que achar essa informação. E sobre o L1 ainda, ele é dividido em 2 categorias. Ele tem a categoria de memória de instrução e a memória para dados. Aí, se o processador ele estiver procurando uma instrução, ele vai até a memória de instrução. Se ele estiver procurando um dado, ele vai até a memória de dados. Isso deixa o processo bem mais rápido e é um dos motivos do memory cache ser extremamente veloz. Em 1980, foi desenvolvido pela empresa Seagate um dos primeiros tipos de hard drives, que era o ST506. Essa empresa já foi fundada com o objetivo de ter essa ideia de desenvolver hard drives menores, especificamente de 3,25 polegadas. Ela conseguiu fazer isso desenvolvendo esse ST506 e ele conseguia inicialmente armazenar 5 megabytes, o que era considerado pouco, visto que tinha outras máquinas que eram muito maiores e antigas que tinham essa capacidade, só que o tamanho bem reduzido foi o que meio que revolucionou isso na época. Essa redução facilitou com que fossem adicionados nos gabinetes dos computadores, trazendo um grande desenvolvimento à indústria dos computadores pessoais. Na época, ele foi usado universalmente nos primeiros microcomputadores. Ainda em 1980, a IBM introduziu o IBM 3380, que deu aos consumidores a capacidade de armazenar
2,52 GB, que era quase 4 vezes a mais do que a unidade de armazenamento dos IBMs anteriores. Cada unidade dos modelos eram compostas por 2 hard drives e cada um tinha uma capacidade de 1,26 GB, que forneceu o dispositivo armazenamento total de 2,52. Ainda no mesmo ano, foi desenvolvida a Flash Memory, que era um tipo específico de EEPROM, uma variante dela. Possuía esse nome por conta da sua velocidade do processo, que era muito mais rápida do que anteriormente. Enquanto antes, os dados eram apagados 1 bit por vez, dessa vez eles conseguiam ser apagados em blocos, o que era uma grande vantagem dele, e também possuía um armazenamento de dados muito maior e mais duráveis. Em 1987, foi feita um dispositivo chamado DAT, que era Digital Audio Tape, que significa fita digital de áudio, que era muito semelhante à fita cassete. Foi desenvolvida pela Sony e utilizava uma fita magnética em volta de uma capa protetora, tendo função de armazenamento e reprodução de áudio no formato digital. Já mostramos a principal diferença com a fita cassete, que tinha uma gravação analógica. Só que, no final, ela nunca foi completamente adotada por consumidores por ter um custo muito elevado. Foi usada de diversos modos, como profissionais da indústria da música e também com uso pessoal. Porém, ela teve um grande uso no meio de backup de dados digitais. E foi, então, criada uma nova versão, que era a DDS, que significa armazenamento de dados digitais, e conseguia armazenar inicialmente até 1,3 GB. Em 1990, foi criado o CDR, que era um CD gravável, que utilizava uma tecnologia que possui um padrão altamente flexível em um dos lados, que podia ser lido pelos players de CD, na reprodução. Conseguia ser lido por qualquer computador, porém só podia ser escrito uma vez, então era uma desvantagem. Nesse mesmo ano lançou o SDR e SD-RAM, que dessa vez se aproxima mais das memórias RAM que nós conhecemos atualmente. E ela foi a primeira capaz de trabalhar sincronizada com os ciclos da placa-mãe sem tempo de espera, ou seja, ao mesmo tempo que a placa-mãe trabalhava, ela trabalhava junto. Em 1993, foi criado o Minidisc MD Data. Inicialmente, os minidiscs foram anunciados pela Sony em 1991, com o meio de gravar e distribuir áudios digitais para consumidores, que ele oferecia uma qualidade próxima à de um CD. Só que aí, em 1993, eles anunciaram o MD Data, que era uma versão do minidisc, só com um propósito específico de armazenar dados para o computador. Ele disponibilizava até 140 MB de armazenamento e seu objetivo inicial era que ele substituísse os disquetes. Só que ele era muito devagar e caro, então nunca conseguiu cumprir isso. Bom, o cache L2 ele é mais lento, obviamente, que o cache L1, só que ele é maior. Então, enquanto o cache L1 ele é medido em kilobytes, o cache da memória L2 ele já é medido em megabytes. Por exemplo, um dos processadores mais atuais, o Ryzen 5 5600X, ele tem um cache L1 de 384 KB, mais um cache L2 de 3 MB. E o cache L3 ainda de 32 MB, que vou falar mais na frente. Então, quando se trata de velocidade, o cache L2 ele fica bem atrás do L1, mas ele ainda é bem mais rápido do que o sistema de memória RAM. O cache de memória L1 ele é normalmente 100 vezes mais rápido do que a memória RAM, enquanto o L2 ele é umas 25 vezes mais rápido. Em 1994, foi desenvolvido o ZIP, que é um disco de zip que era muito semelhante ao disquete. O Zip Drive original era um sistema de armazenamento de disquetes de capacidade média para alta, que foi introduzido por uma empresa chamada Iomega, em 1994. Os disquetes de zip conseguiam ter todas as capacidades, todas as conveniências do disquete anterior, que era de 3,5 polegadas, mas com uma maior opção de armazenamentos e performance. Só que eles eram muito grossos que os disquetes, muito mais grossos que os disquetes originais. Tinha uma capacidade de 100 MB, mas isso conseguiu ser desenvolvido com o tempo, chegando até 250 até 750 MB, e conseguiu ser bem sucedido. Conseguiu, com o tempo, substituir os disquetes mais antigos. Em 1996, lança essa Seagate Barracuda. Eu não sei se fala assim, mas é um nome bem estranho.
E o que ela é? É uma série de disco rígido e a maioria dos quais opera a uma velocidade de rotação de 7.200 radianos por minuto. Então, é isso. Foi um disco rígido lançado no ano de 1996. Sou eu ainda. Já em 1999, é lançado o IBM 170 Micro Drive, que foram os primeiros dispositivos pequenos em tamanho e grandes em armazenamento, antes dos cartões de memória. Já no ano 2000, é lançado o IBM Disk-On-Key e o SD Card também. O Disk-On-Key da IBM foi a primeira unidade de armazenamento flash para o mercado de consumo, inclusive ele era bastante caro nessa época. E o SD Card são pequenos cartões que são usados popularmente em câmeras, smartphones e GPS para fornecer ou aumentar a memória desses dispositivos. Quem nunca teve uma câmera, né, antigamente, antes que os smartphones tomassem o lugar das câmeras, que precisava daquele card pequeno, se você perdesse, perdia todas as informações. Enfim, era isso. E a IBM 170, por isso que a IBM 170 foi lançada em 1999, então eles foram os primeiros microchips usados que eram pequenos em tamanho e grandes em armazenamento. E logo após, no ano 2000, são lançados os cartões de memória. O L3, que é o maior nível, mas também a unidade de memória cache mais lenta, os computadores modernos, na verdade, as CPUs modernas, elas incluem o L3 diretamente na CPU, enquanto tipo, o cache L1 e o L2 eles existem para cada núcleo no próprio chip. Então, o L3 ele é mais semelhante a um pool de memória geral que pode, tipo, que todo chip pode fazer o uso, porque ele está dentro da CPU em si. Bom, tipo, como vocês podem entender, o L1, o L2 e o L3, eles são inversamente proporcionais, eu diria, porque quanto maior o número, maior é o tamanho, mas ele é mais lento. Então, o L1 ele é o menor, porém o mais rápido, e o L3 é o maior, porém o mais lento. Eu vou falar do DDR, DDR2, DDR3 e o quadro em geral, porque a RAM ela guarda temporariamente toda a informação que o computador precisa para aquele momento ou para um futuro próximo. Então, qual é a diferença entre elas? Quanto maior a capacidade de guardar essa informação, melhor vai ser a memória RAM. Então, a diferença entre elas é que vai aumentando essa capacidade. E basicamente é isso. E também tem o Solid State Drive, que é um dispositivo de 100 partes móveis para armazenamento não volátil de dados digitais. São tipicamente construídos em torno de um circuito integrado semicondutor. E por último, que nós vamos falar, que é sobre os dias atuais, que é algo que está crescendo bastante, que é o armazenamento em nuvem, que basicamente é salvar seus dados em um espaço virtual, que consiste no ato de armazenar um ou mais arquivos em um HD fora da máquina através da internet. Todo mundo que tem um celular, um smartphone, usa esse armazenamento em nuvem. É só você ver o Google Drive e também é o da Apple mesmo, deixa eu lembrar. O da Apple é o iCloud, o OneDrive. Então, é uma coisa que está se tornando bastante comum, que é esse armazenamento em nuvem. É bom que você não perde espaço na memória do seu smartphone, mas vai para uma memória que é fora do seu aparelho. E aí são os tipos de memória que elas foram se aprimorando até chegar a melhor de todas, que é o armazenamento de nuvem. Você não precisa estar guardando, você só precisa guardar suas informações. Por exemplo, no iCloud, você coloca seu e-mail, sua senha e você já tem acesso a todas as informações. Já esses discos, não, você tem que estar levando, você corre o risco de perder. Então, a nuvem ela veio mesmo para revolucionar tudo isso, tudo que nós conhecemos como armazenamento. Eu acho que a chave também
falou meio que chegou ao topo, sabe? Chegou ao céu, aí É chegou na verdade. nuvem. Acho que também tem Perfeito. esse trocadilho. Pronto, e é isso o que nós falamos sobre memória. Agora nós vamos para uma parte melhor ainda, que é sobre o futuro. Baseado em taxas que já foram dadas agora na atualidade, as previsões apontam que o futuro da computação vai ser fundamentado na física quântica, indo desde os computadores quânticos a uma rede de internet quântica muito mais rápida e segura. O computador quântico é uma máquina que, ao contrário dos computadores clássicos, ela não segue as regras da lógica binária da álgebra de Boole. Desse jeito, no lugar do processamento dos bits, que podem assumir os valores 0 ou 1, o computador quântico ele faz o processamento dos qubits, que são os bits quânticos. Esses qubits eles podem assumir 0 ou 1, como os bits, mas também ambos os valores ao mesmo tempo. Essa interseção entre os estados é chamada de superposição. E tal dualidade ela vai fazer com que a capacidade do computador quântico seja exponencial com relação ao número de bits. A vantagem desse tipo de computador é de que, graças à possibilidade dos valores não precisarem ser conhecidos, os qubits podem fazer a análise de hipóteses diferentes e a decodificação de uma quantidade muito maior de informações. Isso faz com que o tempo necessário para resolução de problemas complexos vai diminuir drasticamente e torna praticável também a simulação da formação de galáxias, da dinâmica climática da Terra, entre outras tantas possibilidades que, até pouco tempo atrás, elas não eram acreditadas como viáveis. Outra diferença que existe é que enquanto o computador convencional ele se baseia na passagem de corrente elétrica pelos transistores, que então é registrada na forma de um bit, o computador quântico ele extrai informações de diferentes sistemas quânticos, pode ser através da leitura de spin de prótons, fótons ou elétrons, da decodificação dos níveis de energia de um conjunto de átomos, da interpretação da polarização de fótons, entre outros. Em setembro de 2019, através de um experimento realizado pelo Google, cientistas conseguiram alcançar a chamada supremacia quântica, que é o momento em que o computador ele executa uma tarefa que não pode ser realizada por um computador convencional em tempo hábil. O teste foi realizado para essa descoberta, ele foi feito pelo computador Sycamore, que possui um processador de 54 qubits. E foi pensado um exercício matemático que demoraria 10 mil anos para ser resolvido pelo computador não quântico mais potente do planeta, que é o Summit da IBM. E quando ele foi executado pelo Sycamore, ele demorou apenas 200 segundos para ser solucionado. Como podemos ver, um computador clássico que lê 3 bits, ele pode fornecer uma possibilidade de combinação, enquanto o computador quântico ele pode apresentar até 8 possibilidades. E um obstáculo encontrado por essa tecnologia é a dificuldade de manter os qubits em modo quântico, o que torna necessário o uso da substância giro líquido quântico, que é um cristal sólido em que o magnetismo ele se encontra em constante fluxo e também precisa de grandes campos magnéticos externos. E outra barreira que ainda não foi ultrapassada é a demanda por um ambiente sem nenhuma perturbação. Até mesmo as variações mínimas de temperatura e vibrações imperceptíveis, elas vão estar atrapalhando o funcionamento. Porque isso pode contribuir para a perda de informação, o que torna essencial ser armazenado em um ambiente com temperatura o mais próximo possível do zero absoluto, o que exige sistemas sofisticados de resfriamento. E tudo isso faz com que seja preciso que a construção desses computadores precise ser feita em laboratórios especiais. Uma nova descoberta que pode contribuir para diminuir essas limitações do computador quântico é o já batizado Beta B2PD,
E esse novo material é um supercondutor que é encontrado naturalmente no estado quântico e ele pode, assim, desprezar os atuais processos de complexos sistemas que são utilizados para que o computador seja desenvolvido e isso abre a possibilidade de ser produzido em maior escala. Esse achado científico foi descoberto por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos e foi publicado na revista Science, que é considerada uma das revistas acadêmicas mais prestigiadas do mundo. E de acordo com o autor principal, esse material pode ser o bloco de fundação de toda a tecnologia do futuro. Segundo Ulisses Melo, que é o diretor-chefe da IBM Research Brasil, a computação quântica, juntamente com a inteligência artificial, vai possibilitar no futuro a produção de carros completamente autônomos, porque os computadores quânticos, na teoria, eles otimizariam e processariam múltiplos cenários rapidamente, e isso asseguraria que as respostas do veículo aos estímulos teria resposta aos estímulos em tempo hábil. E isso garantiria a segurança nos deslocamentos. E segundo a lista de previsões da IBM, que eles fazem prevendo os próximos 5 anos, da computação, essa combinação vai fazer com que baterias possam ser construídas com materiais mais seguros e eficientes para um melhor desempenho. Criptografia pós-quântica. Primeiro, eu vou explicar o que é a criptografia e depois o porquê a gente precisa de uma criptografia pós-quântica. A criptografia é a utilização de códigos e cifras com o intuito de codificar informações. E, atualmente, a criptografia é amplamente utilizada com o objetivo de garantir a segurança de informações. E, para isso, são utilizadas chaves criptográficas, combinações de diferentes elementos que vão garantir o acesso à informação encriptografada somente para quem a conhece. Com o grande uso do ambiente online para a troca de informações, a criptografia passou a ser fundamental. E esse trânsito de informações importantes pela internet, mesmo que protegido por criptografia, ainda carrega o risco de roubos, vazamentos e a perda de conteúdo. Segundo uma previsão da IBM, em 2023, novos métodos de ataque por hackers, com o uso de computadores quânticos mais potentes que os atuais, fará com que as atuais medidas de segurança se tornem ineficazes e obsoletas, já que esses computadores analisariam as probabilidades e descriptografariam até mesmo as mais fortes criptografias atuais em questão de horas. Desse jeito, surge a necessidade de uma criptografia que seja eficaz contra esses computadores. E assim, surge a criptografia pós-quântica, que é o desenvolvimento de algoritmos criptografados que sejam resistentes à criptoanálise quântica, que podem ser executados pelos atuais computadores. É preciso, então, ainda é preciso que passem por maiores pesquisas e estudos para que seja ganhada confiança de que podem proteger as informações importantes. E, atualmente, esses algoritmos já vêm sendo utilizados tanto em sistemas de produção quanto em experimentos do mundo real. Eu vou falar sobre a internet quântica, mas para isso a gente precisa saber o que é o entrelaçamento quântico e o teletransporte quântico. O emaranhamento ou entrelaçamento quântico é um evento onde dois ou mais objetos estão tão conectados que não existe a independência entre eles, independente da distância um do outro. Dessa forma, caso um dos objetos tenha suas propriedades alteradas, aquele a que está emaranhado vai sofrer alteração instantaneamente, ou seja, as informações são basicamente teletransportadas entre os objetos entrelaçados.
Esse teletransporte quântico foi chamado por Einstein de ação fantasmagórica à distância, porque esse compartilhamento de informação aparentemente ultrapassa a velocidade da luz. Um avanço alcançado nessa área foi que os cientistas já conseguiram teletransportar um qubit, que permite a superposição de 3 estados. Essa unidade de informação quântica tripartite é mais resistente a perturbações e consegue carregar uma maior quantidade de informações. Até então, o teletransporte quântico só era administrado com qubits, com a distância recorde de teletransporte, sem perder informações, sendo de 1.200 km via satélite. A internet quântica é uma rede em que informações são enviadas e recebidas por meio de partículas subatômicas. A complexidade dessa rede pode vir a ser uma solução para diminuir os problemas de segurança e roubo de dados, já que o objetivo é criar uma rede menos vulnerável a ataque de hackers. A atual rede de internet ela usa o processo de passagem por repetidores, onde a informação é amplificada e corrigida para a comunicação a longa distância. E essa técnica a torna mais vulnerável a ataques. Considerado por muitos como a reinvenção da internet, a diferença que a internet quântica tem, ao contrário das ondas de rádio da rede clássica, a internet quântica ela utiliza partículas de luz, que são os fótons, emaranhadas ou entrelaçadas para a troca de informações. Isso torna as informações praticamente impossíveis de se hackear quando usado o teletransporte quântico para essa troca de mensagens. Assim como a internet convencional, a internet quântica também sofre perda de informações. E o que a torna segura também impede que seja feito o uso de repetidores. A forma encontrada pelos cientistas para contornar isso foi o que eles chamam de repetidor quântico, que ele cria uma nova rede de partículas emaranhadas para fazer a retransmissão da mensagem. Essa solução trouxe outro problema, como a dificuldade de capturar fótons, a fragilidade da informação quântica e a dificuldade em armazenar. A saída que foi achada foi o já conhecido diamante, que é um hospedeiro natural e eficiente de qubits. Através de pequenos defeitos na estrutura do diamante, que são conhecidos como centros de cor, é possível armazenar e recuperar os fótons. E uma outra barreira que foi encontrada foi que, segundo um estudo que teve como autora principal a cientista brasileira nordestina Samurai Brito, as atuais fibras óticas que sustentam a internet não vão ter a capacidade de suportar a comunicação quântica em escala global. Esse estudo foi feito através de simulações numéricas e prova a necessidade de uma nova estrutura. E essa descoberta auxilia no entendimento da estrutura necessária para a internet quântica ser posta em prática. E é isso que, por enquanto, as previsões indicam que será o futuro da computação. Muito obrigada, gente, por vocês assistirem nossa apresentação até agora, até porque foi uma apresentação bem longa. E é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho não, muito, que a gente falou tudo da evolução do computador.